Pai Senhor, bom dia, um dia abençoado, mais uma quarta-feira se iniciando e essa seja na presença de Deus, cheia de bênçãos, de fortalecimento e de renovo. Eu peço que você curta o vídeo e se inscreva aqui no canal. Sobre os projetos, tem um vídeo que eu boto diariamente aqui, informando sobre os projetos, e o WhatsApp que eu disponibilizo aqui embaixo na descrição e no comentário fixado para falar sobre o projeto de mentoria e aconselhamento, projeto de restauração e o projeto Pão da Vida, que é um grupo da palavra Estudo Bíblico. Mais detalhes, só mandar uma mensagem. Pessoal, vamos meditar num texto nessa manhã e eu separei aqui alguns versículos para que possamos receber uma bênção e ter o nosso alimento diário. Diz assim a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, deixa eu só abrir o texto aqui direitinho, 2 Coríntios, na verdade, capítulo 4, no versículo de número 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo viveu uma experiência muito profunda com Deus ali no caminho para Damasco, e a partir daquele momento a vida dele foi mudada. Ele passou por tudo que é tipo de situação de dificuldade, e ele diz isso em algum momento. Ele fala que sabia ter bonança, mas também sabia passar por necessidade. Sabia ter muito e sabia se contentar com pouco. Ele tinha aprendido, a lidar com todos os cenários e situações. Viveu naufrágio, foi chicoteado, foi apedrejado, foi preso algumas vezes, de sorte que não teve uma vida fácil, mas uma vida difícil, mas por amor ao Evangelho de Cristo. E tudo aquilo que aconteceu na vida dele, ele não desanimou, mesmo diante de tudo aquilo que vinha contra ele. Ainda que o seu homem exterior, e é isso que ele diz, se corrompa, ou seja, nosso homem exterior se corrompe, ele adoece, ele enfraquece, ele cansa. Esse é o nosso homem exterior, é a nossa carcaça, a nossa existência vã e passageira. Agora, o nosso homem interior, a nossa alma, nosso espírito, ele se renova de dia em dia. Ele sabia disso, que a fé dele, o homem interior dele era renovado, fortalecido. Ainda que o exterior estivesse envelhecendo, estivesse cansado, estivesse adoecido. Ele diz, por isso não desfalecemos. Deus, ele traz um renovo para você nessa manhã de quarta. E ele sabe o quanto você tem andado cansado. E ele sabe o quanto que, às vezes, ele cria para você cenários, e para todos nós ele faz assim, ele cria ali um refúgio. Só que nós teimamos em sair do refúgio. Deus cria uma situação de tranquilidade e às vezes nós queremos arrumar problema, nós queremos sair daquele descanso, nós queremos colocar o pé para fora do esconderijo e nos encontramos em apuros, nos encontramos em situações de dificuldade. E ele diz no versículo 17 que a nossa leve e momentânea tribulação é o que passamos, tribulações diárias, tribulações que às vezes são pontuais para aquele dia, mas tribulações que se estendem ao longo de muito tempo. Ele diz que essa tribulação produz um peso eterno de glória, muito excelente. Tudo que acontece aqui está sendo contabilizado para a eternidade. A nossa aprovação, o reino de Deus é tomado pelo esforço. O esforço não nos credencia a salvação, mas o esforço da fé, através da prática e o exercício dela, diante das tribulações, nos leva ao reino de Deus. E o reino de Deus é um conjunto de coisas, não é só o céu. O reino de Deus é um conjunto de benesses, de benefícios de Deus para nós, para o homem. E ele diz, não atentando nós para as coisas que se veem. E nós muitas vezes somos tentados a atentar, ou seja, a olhar para as coisas que se veem. Ele diz, mas nas que não se veem devemos atentar.
Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O mundo espiritual, o mundo invisível, ele reina sobre o mundo visível. O mundo eterno, ele reina sobre o mundo temporal. É claro que talvez hoje você olhando e vendo tudo que está acontecendo, talvez as coisas não estejam indo bem, de fato, ou não como você gostaria que estivesse. Mas esse é o cenário visível, esse é o cenário temporal. Paulo diz, não atentando nós para as coisas que se veem, não olhe para isso. Não prenda o teu coração a isso. Não volte o teu olhar para isso. Isso não quer dizer que Deus não esteja operando, isso não quer dizer que Deus não esteja fazendo, isso não quer dizer que Deus não vá mudar o cenário e a situação. Atente para as coisas que não se vê, para as coisas eternas. A promessa é eterna, a fé é eterna, a palavra de Deus é eterna, são coisas que vêm do mundo invisível, do mundo espiritual. Então, não permita com que esse tipo de coisa entre no seu coração. E o último texto ele conversa com o primeiro, versículo 18, conversa com 16. Ele diz, por isso não desfalecemos. Por quê? Porque ele não olhava para as circunstâncias, ele não olhou para o naufrágio, ele não olhou para o apedrejamento, ele não olhou para o chicote, para as cadeias, os cárceres, para as privações, ele não olhou para nada disso. Ele sempre olhou para o alvo. Uma coisa eu faço, agora é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Ele prosseguiu. Ele poderia ter ficado parado, ele poderia ter voltado atrás. Motivos ele tinha inúmeros. Talvez você hoje tenha inúmeros motivos para voltar atrás, para ficar parado no meio do caminho, desanimar, desistir, esmorecer. E se você olhar para as coisas que se veem, você vai esmorecer, se você atentar para isso. Agora, se você não olhar, se você não se importar, se o seu foco, o seu alvo não estiver nas coisas visíveis, por isso não desfalecemos. Por isso não desfalecemos. Deus tem renovado de dia em dia o seu homem interior. O exterior se corrompe. O exterior, de fato, ele cansa, ele briga com Deus, ele fica revoltado, ele fica nervoso, ele quer arrumar um meio de pôr um ponto final, de encerrar logo o processo. Mas o interior se renova de dia em dia, porque ele não atenta para as coisas que se veem, mas sim para as que não se veem. Essa é a nossa experiência. Essa é a bênção que nós vivemos na presença de Deus. Diária. É o alimento diário, é o pão diário, como o maná que caía todo dia do céu. Poderia vir maná o suficiente para o mês inteiro, mas diariamente eles deveriam recolher aquele maná. Isso mostra que a experiência com Deus é uma experiência diária. Hoje, quarta-feira, Deus tem uma porção, Deus tem um maná, Deus tem um renovo, Deus tem um alimento para nós, para que o nosso homem interior se renove de dia em dia e nesse dia. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.